Ela me empurrou um avental na frente da mesa, ainda com o rosto franzido, e falou como se dissesse o óbvio: fica no serviço. Criada, Miriam segurou o tecido entre os dedos. Sentiu o algodão áspero contra a ponta dos dedos e, por um segundo, teve vontade de rasgar tudo ali mesmo. Do outro lado da sala, o sapatinho branco da caixa parecia mais antigo do que devia. Naquele instante, ela sabia que aquela palavra não era só um insulto, era uma sentença. Mal sabia ela que, anos depois, um envelope selado mudaria tudo. Mal sabia ela que, por trás daquele gesto tão pequeno, havia fios invisíveis que, quando puxados no tempo certo, viriam revelar segredos que ninguém esperava menos, inclusive um montante que poderia transformar vidas. 20 milhões de reais, mas isso só viria muito depois. Naquele dia, o mundo de Miriam desmanchava em silêncio. Ela tinha passado metade da vida servindo aos outros com cuidado e mãos firmes. Enfermeira por formação, sempre soube que o ritual de cuidar menos medir, limpar, segurar, era uma linguagem. Casara com Valdemar aos 23. Construíram, no início, um lar simples e ruidoso de sonhos. Problemas com fertilidade vinham os perseguindo como uma sombra constante. Médicos, diagnósticos, tratamentos que não deram certo. E a idade que parecia correr contra elas. As amigas diziam que havia tempo, ou que era só esperar, enquanto o relógio insistia em mostrar outra resposta. Miriam aprendeu a acolher o silêncio, a fingir que não doía quando alguém perguntava: e o bebê? A gravidez aos 48 foi um choque primeiro para o corpo, depois para a alma. Não era apenas um teste de farmácia, que colou 2 linhas no plástico. Era uma onda que a empurrou para a superfície depois de tanto afogamento. Ela chorou no banheiro do trabalho, sozinha, com as mãos trêmulas segurando o papel. Foi uma alegria que vinha com medo, medo do que poderia dar errado, medo do futuro, medo de ser feliz. Contou a Valdemar numa tarde de domingo, com o sol entrando pela janela da cozinha e um silêncio pesado entre as xícaras de café. Ele olhou para o papel, depois para ela, e as coisas mudaram. A reação dele não foi de festa. Foi de reprovação mascarada de preocupação. Você sabe a idade que tem? Perguntou, e a pergunta veio com uma faca. Os olhos dele, que antes lhe buscavam com ternura, agora sondavam o que via como risco. Nas semanas que se seguiram, pequenos gestos tomaram o lugar do afeto, esquecimento de chaves, reclamações sobre despesas, comentários sobre a aposentadoria que precisaria planejar. Miriam tentou responder com paciência. Às vezes, ela tentava arrancar dele um sorriso lendo as escolhas de nomes em voz baixa, descrevendo como seria segurar aquele pequeno corpo no peito. Ele respondia com prazos, com contas, com frases que acabavam sempre no mesmo ponto: não é o momento. O ponto de ruptura veio numa reunião de família. Eles tinham ido visitar a mãe dele menos, a sogra menos, que vivia numa casa antiga de portas largas e cortinas floridas. A sogra, mulher de hábitos rígidos e olhos que não se abriam para a ternura, recebeu a notícia com um açucarado e curto. Depois foi até o armário e, sem sequer olhar para Miriam, entregou-lhe o avental. Vai lavar a louça, minha filha, disse com voz seca, um riso que não alcançou os olhos. O dedilhar da palavra criada atravessou a sala como uma lâmina. Valdemar ficou quieto, nem o defendeu. Na verdade, ele ajeitou o casaco como quem confirma um acordo tácito. Se houvesse resistência, talvez ele mesmo tivesse recolhido as fichas. Miriam saiu daquela casa com o avental dobrado no colo e o coração batendo como se alguém tivesse apertado a mão num botão invisível. Na mesma semana, Valdemar deixou um bilhete curto sobre a mesa: não posso arriscar tudo. Cuida de ti. Ele levou as chaves do carro, a conta conjunta, alguns documentos e o silêncio que seguiria o resto da gravidez. A queda não foi imediata como um tombo, foi gradual, rodada após rodada de pequenas perdas.
Eles venderam o apartamento depois de um processo que Miriam assinou com mãos que tremiam, acreditando que ainda haveria uma estabilidade quando o bebê chegasse. O dinheiro foi contado e dissipado em prestações e taxas até não restar quase nada. Ela procurou ajuda no hospital onde trabalhara por anos. Alguns colegas ofereceram palavras, outros nem isso. O setor de recursos humanos informou que, com a gravidez de alto risco, suas ausências e necessidades, manter o emprego era complicado. Podemos tentar realocá-la, disseram. A realocação virou demissão ao som de um carimbo seco. A maternidade, agora, passava por cima da segurança financeira como uma onda que arrasta areia. Nos meses seguintes, Miriam viveu com a dignidade reduzida a uma mala. Encontrou um quarto alugado por um amigo de uma amiga, um espaço que cheirava a coentro e bolo queimado, com janelas que viam para um corredor onde se enxergava mais ralos de água do que pessoas. O quarto tinha uma cama pequena, uma cadeira de plástico e uma estante onde cabiam 3 livros e suas memórias mais urgentes. Trabalhou como podia, dava injeções domiciliares. Atendia idosos que precisavam de curativos. Fazia administração de medicação e curtos plantões noturnos em clínicas particulares, onde ninguém perguntava sobre a sua vida, apenas sobre a frequência das doses. O que ganhava era contado centavo por centavo para exames, vitaminas e a próxima consulta. O corpo, que tinha carregado tantas noites de turno, agora pedia abrigo. A cidade parecia mais dura nas noites em que a barriga doía. Havia mulheres que a olhavam com ternura e outras que desviavam o olhar com suspeita, como se gravidez tardia fosse uma escolha imprudente. As deslocações de ônibus com caixinhas de remédio e bolsa de ultrassom eram um exercício de paciência. Miriam tinha memórias de mãos que ela tocara e curara, e agora pedia ajuda com a mesma voz com que, antes, dava comandos firmes. Humildade e orgulho disputavam nela o mesmo lugar. No quarto apertado, sentada à beira da cama, ela começou a escrever listas. Não listas de coisas a comprar, listas de pequenos milagres. Encontrar alguém que me empreste R$ 200 para o exame. Um cobertor para bebê, um remédio que não custa tanto. Riscava cada um quando conseguia. Às vezes dormia com o lápis ainda na mão, sonhando com um berço que poderia ser real. Durante esse período, pequenas mãos generosas apareceram sem aviso. Jandira, a vizinha do corredor, trouxe arroz e tomates e, o que era mais importante, trouxe companhia. Beatriz, colega de um antigo curso de enfermagem, telefonava às terças para saber como andava a pressão arterial. E havia uma senhora idosa que morava no andar de cima, Dona Maria, com cabelos brancos bem penteados e um olhar que lembrava a novela antiga. Donas de casa simples e corações enormes. Foi Dona Maria quem, na primeira noite em que Miriam chegou ao quarto com um pacote de exames por pagar, sentou-se ao lado dela e lhe segurou a mão sem muitas perguntas. "Você dá vida", disse ela com a voz ainda clara. "Isso conta mais do que muita coisa." Foi essa rede que começou a costurar a amplidão da proteção que Miriam não tinha. Um vizinho emprestou um carrinho de bebê usado, que rangia quando empurrado, mas tinha um cobertor com manchas de café que procurava esconder. Uma enfermeira da antiga clínica vendeu algumas roupas de maternidade e entregou o dinheiro. O senso de comunidade, então, passou a ser a tábua de salvação. Aos poucos, uma vaquinha começou em grupos fechados, uma mensagem para outra, uma foto do sapatinho branco, um relato do quanto aquela criança significava. O impulso coletivo parecia ter uma vida própria, doações pequenas, R$ 20, R$ 50, mensagens que vinham com palavras de fé misturadas à preocupação prática. "Sei que não é muito", dizia alguém, e para Miriam aquilo bastava menos porque não era só dinheiro, era reconhecimento. O parto veio antes do esperado. A pequena Larissa nasceu prematura, tão pequenina que coube nos dedos de Miriam como quem segura um segredo. O choro foi como um alívio.
Mas a vitória veio com pedaços de medo. Nos primeiros dias, a incubadora era um mundo de sons e portas automáticas. E o corpo frágil dela tinha um ruído que Miriam conheceu alfabetos inteiros de apito e luz. Os médicos falaram em voz baixa sobre um defeito no coração, um suspiro que não batia com cadência perfeita menos e que, muito provavelmente, precisaria de cirurgia. As palavras cirurgia, alto risco e custo elevado viraram trilha de fundo à vida de Miriam. Uma música que não conseguia desligar. Hospitalizaram Larissa em uma ala onde as horas pareciam enormes figuras giratórias. Miriam aprendeu a decorar o mapa do prédio, os nomes dos enfermeiros, as expressões de cada médico. À noite lia para a filha em voz baixa, recitando aquilo que lembrava de livros que antes lera em plantões. Colocava a mão por cima da incubadora como se pudesse aquecer mecanismos que a medicina ainda não aquecia. O rosto dela, que já tinha conhecido centenas de rostos em UTIs, agora morava ali, focalizado, sem divisão de espaço. Às vezes, chorava até adormecer no banco de plástico ao lado, com as meias escorregando no chão frio. Os valores que pediam eram precisos e implacáveis. Havia planos, prognósticos, conversas com cirurgiões que falavam em custos de centro cirúrgico. Equipe, internação pós-operatória e uma lista de materiais que pareciam uma sentença. Miriam anotava números em um caderno. As frentes de batalha, R$ 40.000. Pré-operatório, R$ 120.000. Cirurgia e internação, R$ 10.000. Possíveis intercorrências. As cifras surgiam como montanhas. Cada item lembrava o avental e a palavra que lhe haviam dito semanas antes. As doações da vizinhança compravam exames e mantinham a comida da madrugada para o banco de horas que passava vagarosamente. Mas havia uma lacuna grande demais para ser preenchida apenas com caridade doméstica. Foi então que surgiram as conversas sobre uma vaquinha online de verdade. Jandira, com um celular que brilhava com mensagens, sugeriu: vamos fazer uma página, contar a história. Mostrar que a menina precisa. Beatriz digitou e reescreveu o texto até que soasse honesto e direto. Sem drama de menos e sem espetáculo demais. Subiram fotos discretas do sapatinho branco, do relatório médico com uma autorização breve, e uma narrativa que pedia ajuda para salvar aquela vida. No começo foi tímido R$ 1.200, R$ 3.000, recados de incentivo. A cada doação, Miriam sentia um nó no peito que se desfazia por alguns instantes. A tela do celular, com números que subiam em passos pequenos, transformou-se num pulso que dizia continua. As notícias da campanha chegaram a um jornalista que cobria pautas sobre saúde pública. Ele marcou uma pequena matéria, não com glamour, mas com suavidade. Falou sobre redes de apoio, sobre mães que não acolhemam pela idade, sobre o custo brutal da medicina quando o seguro social não basta. A matéria foi ao ar numa quinta-feira à tarde e trouxe um salto, doadores anônimos. Pessoas que sequer conheciam Miriam mandaram mensagens de encorajamento. Havia também e-mails de outras mães que passaram por isso, oferecendo apoio emocional, compartilhando contatos médicos, recomendações de especialistas com tarifas reduzidas. A cidade, que antes olhou de longe, passou a estender a mão. Ainda assim, a angústia não cedia. Cada consulta preparatória era uma prova de nervos. Havia dias em que Miriam caminhava pela cidade vendo mães com carrinhos cheios e sentia os dentes serem comprimidos. Pela ausência de uma vida que poderia ter sido diferente. Em outros momentos, ria com Beatriz e Jandira, buscando normalidade em um café barato na praça. Você é forte, diziam. Miriam sabia que a própria força era um mosaico de pequenas ações, ausentar-se do sono. Escolher entre comer e pagar passagem, lavar uma ferida de noite, dar medicação com carinho num quarto sem luxo. No meio desse turbilhão, a sogra permanecia uma presença ausente e áspera, não voltara a se aproximar.
Havia algumas ligações frias no início e uma doação modesta quando as câmeras apareceram menos um gesto que Miriam interpretou como tentativa de aparecer mais do que de auxiliar. A palavra criada continuava ecoando, mas começou a perder o poder quando outras vozes se juntaram em sua defesa. A resistência de Miriam passou a ter mais aliados do que inimigos. E, ainda assim, havia momentos, entre a tensão e a espera do centro cirúrgico, em que ela ia até o saco com roupas que a sogra havia lhe dado no passado e colocava as peças no varal como quem remenda um pano e, assim, remendava a si mesma. Certa tarde, quando as doações somavam um valor que ainda era insuficiente, mas dava esperança, Miriam recebeu uma ligação que a fez engolir em seco. Era o advogado da família, menos o nome dele soou mais formal do que o costume, perguntando se ela poderia comparecer ao cartório com alguns documentos para assinar. No fundo, Miriam pensou que talvez fosse uma formalidade. Um papel qualquer para o inventário que Valdemar teria aberto ao deixar a vida conjugal. Ela se vestiu com cuidado para ir ao encontro do que imaginava ser uma burocracia. A barriga, que agora ocupava espaço na cadeira do carro alugado por um conhecido, lembrava-lhe que, mesmo nas portas do cartório, havia um bebê que lhe puxava o pensamento. No cartório, a sala tinha cheiro de papel novo e madeira polida. Havia um homem com a gravata torta e um caderno grosso de capa preta. Papéis foram entregues. Assinaturas. Carimbos. Tudo parecia um ritual antigo que Miriam executava com mãos mecânicas. Ao sair, uma pessoa que ela havia conhecido por poucos minutos, uma voluntária que ajudara na campanha menos, sussurrou ao ouvido dela: "Tem gente que vai além. Não desanima." Miriam sorriu sem entender totalmente o alcance da frase. Ainda não sabia que, naquele pequeno episódio do cartório, um caminho se abrira que mais tarde traria uma surpresa colossal. Por ora, era só mais um dia de listas e consultas. As noites antes da cirurgia foram as mais longas. Cada passo a caminho do hospital parecia mais esticado, como um filme em câmera lenta. Às vezes, dela brotava uma reação que vinha em forma de culpa. E se o bebê não resistisse? E se o que a rede de doações conseguira não fosse suficiente? E se, no outro lado daquela porta, a cirurgia não desse certo? Essas versões da tragédia se empilhavam e esmagavam. Havia, no entanto, uma outra corrente que atravessava seus pensamentos. E se desse certo? E se a filha crescesse e se tornasse médica, ou professora, ou simplesmente alguém que sorrisse livremente no parque? Esses pivôs imaginários a sustentavam. Na madrugada em que Larissa entrou no centro cirúrgico, o corredor do hospital estava cheio de uma quietude que transformava cada passo em som alto. Miriam segurava um terço entre os dedos, não por fé milagrosa, mas por uma urgência de se agarrar a algo que fosse só dela. Lembrou-se do avental e da palavra criada. Imaginou por um segundo como seria dar de volta aquele mesmo tecido transformado em algo que salvasse vidas. O telefone vibrou com mensagens de quem acompanhava a transmissão ao vivo da vaquinha, menos as doações subiam. Cada uma como uma pétala caída numa corrente, que fluía em direção ao centro cirúrgico. Antes que levassem Larissa, uma enfermeira pegou a mão de Miriam e disse: "Ela é forte." Miriam respondeu com uma risada curta e secou os olhos. Havia no rosto da criança, naquele momento, a densidade de uma promessa que ainda não sabia se poderia cumprir. Ela beijou na testa, murmurou nomes de quem a velaria do lado de fora: Jandira, Beatriz, Dona Maria. As tantas que tinham se mostrado mais parentes do que parentes biologicamente. A sala fechou-se e as portas automáticas se moveram, levando-os para a sala onde as vozes eram baixas e os rins do tempo pareciam outros. Enquanto esperava, Miriam pensou nos caminhos que a trouxeram até ali, as injeções noturnas, as roupas remendadas, as mãos que foram estendidas. Pensou também naquela palavra que a sogra deixara no ar, criada. Ela não sabia por que a palavra doeu tanto. Talvez porque tocava algo mais profundo,
a humilhação de não ser vista como protagonista da própria história. Resolveu, naquele silêncio, que não deixaria que aquele rótulo definisse o destino da filha. Ser criada era uma condição que a sogra declarara por impulso. Ser mãe, provedora, enfermeira, consorte, recomeçadora seria o que Miriam escreveria com as mãos. Uma mensagem chegou de Beatriz. As doações já estão em mais de 30 mil reais. Não sabemos ainda se é o suficiente, mas é um começo. Miriam apertou o celular tão forte que a tela estalou de leve. O começo parecia uma ponte sobre um abismo. Do outro lado, havia incerteza. No entanto, havia também um movimento, e a sensação de que, quando um grupo de pessoas decide ajudar, há forças que ninguém calcula. Solidariedade, empatia, uma espécie de justiça que não aparece nas planilhas. Algumas horas depois, uma enfermeira voltou da sala de cirurgia com um rosto exausto e a voz amável. Foi longa, disse ela, mas passou. Está em recuperação. Miriam sentiu o mundo desabar e erguer-se num mesmo sopro. Chorou sem restrições, com um choro que era alívio e medo e cansado de tanto carregar. Segurou a mão da filha quando a colocaram de volta na incubadora. Larissa dormia com a respiração subindo e descendo. Um diminuto motor que Miriam tinha aprendido a sincronizar com sua própria respiração, ao amanhecer, o telefone tocou de novo. Notícias e pedidos. Mensagens de gente que queria prestar ajuda e perguntas de jornalistas que vinham com cuidado. A vaquinha continuava a crescer, 50 mil reais. Depois 80 mil reais. Havia ainda lacunas, e a lista de despesas permanecia. Mas a esperança se instalara numa forma prática. A possibilidade de que a cirurgia tivesse sido um passo inicial para algo maior. E que, de algum modo, o futuro de sua filha pudesse ser reescrito. Naquele período de recuperação, a sogra apareceu pela primeira vez desde a vaquinha. Veio com um saco de roupas limpas e um olhar que se movia entre o julgamento e o reconhecimento tardio. Não explicou o porquê de sua frieza até então. Miriam recebeu o saco com a mesma mão que, anos atrás, pegara o avental como quem aceita a humilhação. Não houve abraço, as palavras foram poucas. Fico feliz que a criança esteja bem, disse a sogra, seca como sempre. Miriam, por dentro, guardou a frase como se fosse um fósforo aceso. Por fora, respondeu com um aceno contido. A presença dela era um pequeno terremoto moral, alguém que, no passado, lhe dera um apelido para diminuí-la. Agora se aproximava com cuidado, como se quisesse apagar uma mancha antiga. Na cabeça de Miriam, o enredo da vida começava a ter novas páginas. Havia, naqueles dias de recuperação, conversas sobre como continuar. A vaquinha ainda não cobria tudo, e a ideia de abrir uma pequena clínica domiciliar, para prestar cuidados a crianças como a sua. Para dar suporte a mães em situação parecida menos começou a somar como um sonho possível. Era um projeto que juntava tudo aquilo que Miriam sabia fazer bem, cuidar, organizar, ensinar. Foram conversas feitas com lápis e papel, com Beatriz tomando nota e Jandira falando com vizinhos para arrumar um espaço pequeno onde pudessem ver pacientes. A possibilidade de transformar dor em serviço tinha um gosto agridoce, mas trouxe um movimento concreto à vida. E, no entanto, havia um segredo que Miriam carregava como uma trapaça contra o destino. Algo que ela ainda não contara para ninguém. Porque nem mesmo ela havia aceitado completamente a sua possibilidade. Havia documentos que, por uma coincidência de destinos e contatos, passaram por suas mãos no cartório. Papéis que tinham referências a contas e propriedades que, em algum lugar, poderiam representar mais do que sonhos. Não era uma fortuna que viria num estalar de dedos. Era algo que precisava de trâmites, de advogados, de um inventário e de uma vontade que alguém tivesse de reconhecer uma dívida moral. Era um segredo que a fazia sentir uma ansiedade nova. O que faria com tanto se isso existisse? Guardava a pergunta no mesmo lugar onde guardava o avental, perto do corpo,
como um objeto que promete calor futuro. Naquele momento, contudo, a prioridade era Larissa. Enquanto a menina recuperava forças, a pequena família improvisada que se formara ao redor de Miriam crescia em números e coragem. Doações continuavam a chegar. Histórias de outras mães se encadeavam em mensagens de conforto. E o projeto da clínica doméstica começava a ganhar contornos práticos. Um cômodo para consultas. Um quadro de horários. Uma pequena vaquinha para instrumentos básicos. Tudo aquilo parecia improvável quando contemplado de longe, mas, olhando uma imagem por vez, ia tomando forma. O final daquele estágio veio numa manhã clara, quando Larissa recebeu alta. Miriam empurrou o carrinho velho pela calçada de volta ao quarto alugado, com o coração travado e a barriga ainda marcada pelo cansaço. Ao cruzar a rua, a visão de uma rua qualquer menos crianças correndo, senhoras varrendo calçadas, trouxe um sentimento que não sabia nomear. Era gratidão por mãos que a puxaram para fora, e medo pelo amanhã. Sentia-se mais leve, ao mesmo tempo, pesada com a responsabilidade de transformar essa nova chance em algo que durasse. Foi ao chegar em casa que encontrou um envelope sobre a mesa, sem selo, apenas com seu nome escrito com uma caligrafia conhecida, aquela que pertencera à sogra. O coração bateu mais forte e a curiosidade apertou como se alguém tivesse apertado um nó. Pegou o envelope. Com dedos que tremiam um pouco, quase esperando que saltasse de dentro um bilhete pedindo desculpas. Em vez disso, havia uma folha timbrada, uma referência a um testamento, e uma nota que dizia apenas: "Precisamos conversar quando estiver pronta." O envelope, naquela manhã, foi como uma fresta a algo que promete abrir-se mais adiante, com consequências imprevisíveis. Miriam olhou para o envelope, depois para o carrinho, para a filha que dormia com o rostinho poupado de qualquer medo consciente. E, por um segundo, sentiu a vida inteira em suspenso. Não sabia ainda se aquela conversa traria reconciliação, confusão ou algo que sequer conseguia imaginar. Sabia apenas que, ao tocar novamente o tecido do avental, agora guardado numa gaveta menos, sentia que os caminhos que eram só cicatrizes podiam, de repente, ser reescritos. A campainha tocou. Jandira estava na porta com o celular na mão e os olhos brilhando. "Você precisa ver isso. Nutella." As doações continuavam a subir. Abaixo. Uma mensagem de uma pessoa que dizia ter informações sobre bens da família, que talvez pudessem ajudar em algo. Havia uma lista de propriedades, endereços, nomes de empresas. Miriam segurou a parede para não cair. Era como se uma possibilidade nova se abrisse, e se, por trás daquele desprezo da sogra, existisse uma decisão antiga que pudesse, finalmente, virar a maré? Ela respirou fundo. Sabia que, daqui para frente, decisões teriam de ser tomadas com cuidado, advogados, inventário, conversa franca com quem julgasse necessário. Ainda havia cirurgias, ainda havia recuperação de Larissa. E havia, acima de tudo, a urgência de construir algo que não fosse só um fio solto de sorte. Mas ao olhar para o pequeno rosto da filha, Miriam fez uma promessa silenciosa. Quando as portas do inventário se abrissem menos, se abrirem menos, ela gostaria que o resultado fosse para algo que salvasse mais do que sua casa, que transformasse vidas. Desse dignidade a quem cuida, e que respondesse à palavra criada com trabalho e amor. Naquele instante, a história estava longe de um desfecho. Havia conquistas, feridas e, escondido entre papéis e carimbos, um segredo maior do que o que se podia contar num dia. Miriam guardou o envelope na gaveta, pegou Larissa no colo e foi para a janela assistir as nuvens passarem, sabendo que, a partir dali, cada escolha teria peso, e que um encontro com o passado poderia, em breve, trazer consequências que ela ainda não sabia medir. Miriam ficou olhando para o envelope como quem olha para o mar antes de entrar. Havia profundidade ali que ela ainda não sabia medir.
A caligrafia da sogra parecia menor do que na memória, mas cada traço carregava anos. Decidiu atender ao pedido, marcou encontro no dia seguinte com o advogado que a ligara. Dr. Henrique, e levou consigo apenas o que sempre carregara, a filha no carrinho e um nó de expectativa no peito. No escritório do cartório, a luz entrava rente ao relógio de parede. Havia uma formalidade no ar que deixou Miriam com um frio diferente do frio da barriga, menos um frio de quem sabia que a vida poderia mudar por causa de um papel. Dr. Henrique explicou com voz calma o que a aguardava. A leitura do testamento, o inventário, a necessidade de documentos, prazos e, possivelmente, debates que poderiam surgir entre herdeiros. Miriam ouviu cada palavra como se fosse uma receita. Sabia que seguiria os passos, que consultaria, que não tomaria nada por impulso. Em silêncio, guardou o envelope no bolso do casaco. Antes que os papéis fossem abertos oficialmente, havia algo que precisava acontecer, aceitar que o nome dela constava em um documento que pertencia a outra vida. A sogra, cujo rosto Miriam guardava como memória de um dia de humilhação, havia mantido um mistério. Por que alguém que a tratara com tanta frieza decidiria deixar algo tão grande? Era uma pergunta que inquietava e também assustava. Não havia resposta pronta. Havia apenas a necessidade de ouvir, de acomodar a emoção e de manter o pulso firme. Se essa história está tocando você, fica comigo até o fim. Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos de quem recomeçou com coragem. A leitura do testamento foi marcada para uma tarde de outono, em uma sala onde as cadeiras pareciam esperar depoimentos. Reuniram-se parentes, advogados e, discretamente, algumas das pessoas que tinham acompanhado a vaquinha e queriam prestar solidariedade. Quando o documento foi aberto, o silêncio tomou lugar. A sogra havia redigido um texto curto, com frases precisas. Explicava que, depois de anos de defesas rígidas, havia observado o cuidado de Miriam e reconhecido nele algo que ela própria não tivera coragem de cultivar. Havia, no texto, menções a conversas trocadas no fim das noites. A bilhetes que ela guardara, a um pedido de perdão que talvez nunca tivesse sido digno de ser pronunciado. E, por fim, havia números e destinos. Uma parte substancial do patrimônio deveria ir para Miriam. A maior parte em forma de recursos destinados à criação de uma instituição de apoio a crianças com necessidades médicas e as famílias que a cercam. O número estava lá com a frieza do algarismo e com a estranha emoção de quem vê malha urbana se transformar em porto. 20 milhões de reais não caiu como um presente mágico. Caía como uma responsabilidade pesada e real. Havia propriedades registradas, contas com aplicações, participações em pequenas empresas da família, menos tudo aquilo somava o montante. Doutor Henrique explicou pacientemente. Parte viria como valores a serem liberados após inventário e pagamento de impostos. Outra parte consistia em bens que demandariam venda ou administração. Ainda existiam cláusulas de manutenção de alguns imóveis para habitação e para doações. Era um quabca jurídico e financeiro que pediria tempo, cuidado e boa assessoria. A reação de Miriam foi uma mistura de incredulidade, medo e uma estranha claridade. Naquela clareza, surgiu uma pauta moral. O envelope da sogra não era apenas a promessa de conforto material, era a chance de transformar a agressão que recebera em algo que honrasse a vida que mantinha em suas mãos. Pensou em Larissa, em cada exame, em cada noite de hospital, em cada dedo que apertara o dela. Lembrou-se do avental e da palavra criada como se ela fosse um corte que, agora, poderia ser costurado com outro fio. Sentiu culpa por desejar segurança pessoal e também um ímpeto de usar aquilo para ampliar o que já vinha fazendo no pequeno e improvisado círculo de cuidados que chamavam de comunidade. Mas o dinheiro, como explicou o Dr. Henrique, vinha com regras práticas. Primeiro, o inventário teria que ser concluído, tributos pagos, credores identificados. Segundo,
Apareceria a possibilidade de contestação por herdeiros diretos. O filho, Valdemar, e outros parentes poderiam questionar cláusulas. E terceiro, existia a necessidade de abrir uma estrutura de gestão trust ou fundação, com estatutos que definissem finalidades, diretorias e mecanismos de prestação de contas. Miriam ouviu tudo com paciência. Não queria atalhos. Não desejava ostentar. Queria que aquilo virasse projeto que salvasse vidas, que pagasse cirurgias e que criasse cursos para quem, como ela, dedicar a vida ao cuidado sem reconhecimento. As notícias sobre o conteúdo do testamento correram, como sempre correm, em passos que Miriam tentou frear com humildade. Havia quem a olhasse como se ela tivesse conseguido algo por sorte. Havia quem oferecesse ajuda na administração. Havia o filho, Valdemar, que não demorou a manifestar desaprovação. Ele apareceu na porta do cartório com o rosto fechado e o cansaço de quem ainda não aprendeu a pedir perdão. Não falou em público sobre as razões do ressentimento. Mas a presença dele significava possibilidades, um questionamento legal, uma pressão emocional. Miriam, apesar da dor antiga, decidiu não reagir com escândalo. Pediu ao advogado que mantivesse tudo pelo caminho legal e que, enquanto o inventário não terminasse, ela permanecesse na sua rotina de cuidados. Não era fácil. Havia noites em que o antigo rancor ressurgia como um sabor amargo. Mas ela escolhera agir de modo que a dignidade não fosse arrastada para o chão. O processo de inventário demorou vários meses. Há dias que se arrastam como se estivessem gravados em cimento, idas a cartório, reuniões com contadores. A necessidade de contratar uma equipe que pudesse avaliar as propriedades da sogra e propor uma estratégia. Alguns bens foram liquidados. Outros mantidos para garantir renda. A cada passo, Miriam consultava Jandira e Beatriz e ouvia as orientações de Dr. Henrique. Havia quem dissesse para investir em imóveis, quem sugerisse diversificar em títulos públicos. Miriam, que nunca fora consumidora de luxo, temia decisões precipitadas. Optou por criar um comitê de pessoas de confiança para tomar as primeiras deliberações. Jandira, por sua firmeza comunitária. Beatriz, por sua capacidade de organização. Dr. Henrique, por sua experiência. E Dona Maria, que não sabia de finanças, mas tinha um senso apurado do que fazia sentido para as pessoas. Enquanto o inventário corria, a vida real continuava exigente. Larissa crescia, e com ela o trabalho da mãe expandia. As consultas domiciliares vez por outra eram ocasiões de novas histórias. De novos lares visitados, de novos rostos que se abriam. Miriam começou a rabiscar um plano com notas e desenhos, um local onde mães pudessem vir, descansar, receber orientação. Uma rede de apoio que integrasse fisioterapia, aconselhamento nutricional, acompanhamento médico e, quando necessário, apoio para cirurgias complexas. Era o sonho da clínica doméstica, multiplicado. A ideia crescia e passava a ter pedaços de realidade, um espaço para atendimento. Equipe formada por profissionais dispostos a trabalhar com remuneração justa, mas também com afeto. Um fundo para casos de urgência. Programas de formação para jovens que quisessem aprender enfermagem e assistência domiciliar. As primeiras reações da cidade foram mistas. Havia curiosidade por parte da imprensa local, a mulher que virou herdeira milionária. Miriam, avessa a holofotes, passou a evitar entrevistas que buscavam o sensacional. Aceitou apenas 2 matérias, onde explicou o objetivo da herança, não ostentação, mas ação social. Em público, falou com simplicidade, recebia uma responsabilidade. Se puder pagar a cirurgia de uma criança e formar um jovem cuidador, isso já valerá todo o trabalho. Essas palavras, ditas sem metáforas, tiveram ressonância. Surgiram doadores institucionais que queriam aportar em projetos de saúde comunitária.
Houve também quem a aconselhasse a abrir mão de parte para investimentos pessoais. Miriam, com a lucidez que só a maturidade traz, soube dissolver tentações, separou um montante para sua segurança e o resto destinou à criação de uma fundação. Quando a documentação finalmente regularizou boa parte do patrimônio, foi necessário formalizar a instituição. Chamada provisoriamente de Fundação Cuidar, a estrutura nasceu com o estatuto que tinha. Entre seus objetivos, o apoio às cirurgias infantis, a capacitação de cuidadores domiciliares e a oferta de bolsas de estudo para jovens de baixa renda interessados nas áreas de saúde. Miriam tornou-se a presidente honorária do conselho, não por vaidade, mas por ser a referência moral e por garantir que as prioridades permanecessem as mesmas: atenção à criança, dignidade ao cuidador, transparência na gestão. Nomeou uma diretoria executiva para tratar da parte administrativa. Enquanto ela focava na visão prática, atendimento, estratégia de ação e escuta das famílias. A transformação não foi imediata. Abrir um centro de cuidados envolve logística, encontrar imóvel adequado, reformas, compra de equipamentos, contratação de profissionais e licenciamento. Havia noites de insônia em que Miriam se perguntava se tudo aquilo era real. Havia também momentos de felicidade que chegavam em pequenos sinais, menos a primeira prateleira montada, o primeiro estetoscópio pendurado, a primeira criança que recebeu um kit de medicação gratuito. A clínica nasceu numa rua movimentada, mas com alma de bairro, em um prédio que antes abrigara uma pequena loja de móveis. As paredes foram pintadas com cores claras. Havia um espaço para a amamentação, uma sala de atividades para as famílias e uma pequena sala cirúrgica adaptada para procedimentos de menor porte. Quando autorizados, o impacto foi sentido rápido. Mães que antes percorriam longas distâncias para conseguir orientação agora vinham para uma escuta. Profissionais que haviam sido treinados pela Fundação passaram a atuar com mais segurança e melhores condições. O projeto de bolsas garantiu que jovens pudessem estudar enfermagem e trabalhar já em estágio supervisionado. Muitos deles alunos de programas sociais que encontraram ali uma oportunidade para ascender. Havia, no projeto, uma força de redistribuição de dignidade, pagar um salário digno a quem cuida muda uma vida. E isso ressoava em famílias que antes aceitavam trabalhos exploratórios. Miriam observava tudo com um misto de orgulho e cautela. Não queria que o dinheiro apagasse o sentido íntimo daquilo que fazia, o cuidado. No meio desse processo, a cidade viu um capítulo que restaurou tensões antigas. Valdemar, anos depois, reapareceu com os sinais da vida que o desgaste deixara, o rosto mais magro, os passos menos seguros, o orgulho residual. Ele apareceu no portão da clínica, não mais para discursar contra a herança, mas por necessidade. A doença havia-o encontrado e, como tantos outros, ele precisava de assistência. Havia entre eles perguntas que nunca foram feitas, pedindo perdão, culpando, tentando se justificar. Miriam olhou nos olhos dele e viu não um homem que lhe vira as costas, mas alguém que envelhecera carregando escolhas. A decisão dela foi clara. Como profissional e como mãe, não cabia negar cuidado. Organizou a equipe para atteindre de forma justa, sem revanche. A presença de Valdemar na clínica foi um teste para a comunidade. Alguns olhavam com desconfiança. Outros achavam natural que uma instituição que defendia a dignidade humana cuidasse também de alguém que a havia ferido. Miriam estabeleceu limites. O atendimento era profissional. As decisões clínicas seriam tomadas por uma equipe independente. E qualquer questão legal relativa à herança seria tratada no fórum apropriado. Valdemar aceitou o tratamento. E, nos meses seguintes, houve um diálogo cauteloso. Às vezes, durante uma troca de palavras curtas, surgia uma frase que parecia ensaiar arrependimento. Em outras, o silêncio prevalecia. Miriam aprendeu que o perdão não é uma bandeira erguida de uma vez.
É um caminho que se caminha passo a passo, às vezes com o suor do que ainda dói. Algumas pessoas acharam que ela deveria usar a fortuna para se vingar menos comprar bens, expor o erro do passado. Miriam riu internamente de tais ideias. Não por covardia, mas por convicção de que o significado da herança jamais poderia ser ressignificado por uma atitude de humilhação. A clínica cresceu, expandiu horários, firmou parcerias com hospitais que cederam vagas para especialistas e desenvolveu um programa de auxílio a cirurgias. Cada criança operada com o apoio da fundação era uma vitória coletiva. Os anos passaram, e Larissa cresceu em paralelo às paredes da clínica. O carrinho que rangia, o cobertor manchado, as noites em que Miriam lera livros ao pé da incubadora menos, tudo aquilo foi tecido na infância da menina. Crescendo, Larissa mostrou-se determinada, curiosa, com um olhar que buscava entender como as coisas funcionavam por dentro. A doença que quase apagou seu futuro havia, de algum modo, acendido nele a vontade de não depender apenas da sorte. Havia uma sensação em Miriam de que, ao cuidar de uma geração, plantava-se também no futuro. Quando Larissa entrou na adolescência, passou a frequentar as salas da clínica como voluntária, anotando os nomes das crianças, aprendendo a confeccionar curativos simples, assistindo os enfermeiros com uma atenção que lembrava a da mãe. Às vezes, ao caminhar pelos corredores, via mães que seguravam as mãos dos filhos e tinha a sensação de ver a sua própria história multiplicada. A menina que fora prematura e frágil agora crescia com uma capacidade inata de acolher. Havia noites em que Miriam, cansada, olhava para Larissa e pensava, se ela escolher medicina, terei a garantia de que parte do meu trabalho será continuado. E Larissa escolheu medicina. Não foi um impulso romântico, foi fruto de um caminho sólido: cursos, noites de estudo, uma bolsa de estudos que a Fundação ajudou a pagar e um grupo de mentores que se dispunha a orientar. Ao se formar, decidiu especializar-se em cardiologia pediátrica, menos uma escolha que fechava um círculo. Miriam chorou no dia da colação de grau, como se cada lágrima fosse um agradecimento a todas as mãos que as tinham segurado. O nome no diploma de Larissa era uma vitória íntima, não só pela profissão, mas pela história que transformara a dor inicial em propósito. A transição da atenção individual para a estruturação de um legado foi gradual. Miriam aprendeu a administrar não só corações, mas também orçamentos, estatutos, reuniões de conselho e relatórios de impacto social. Não era tarefa natural para quem passara a vida no cuidado prático, mas ela descobriu que o afeto pode se organizar em método. Havia também momentos difíceis, suspeitas de gestão por conhecidos, pedidos de fraude, propostas de investimento que soavam como armadilhas. Sempre que a tentação vinha, ela buscava conselho em pessoas simples que mantinham sua integridade intacta. E nisso encontrou um escudo. Anos depois da leitura do testamento, houve um episódio que marcou a cidade. Um grande hospital da capital enfrentou fila de espera para cirurgias pediátricas e, diante da crise, firmou convênio com a Fundação para acelerar procedimentos de crianças que precisavam de atendimento urgente. A articulação possibilitou que dezenas de meninos e meninas fossem operados em prazo mais curto. Muitas vezes por equipes que aceitam trabalhar parte do tempo em iniciativas filantrópicas. A notícia rodou a imprensa local com um tom discreto de quem faz algo porque é certo, não porque deseja aplausos. Miriam viu ali a confirmação de um propósito. O patrimônio transformado em serviço havia criado pontes para vidas antes trancadas. No escritório onde guardava os primeiros bilhetes, Miriam mantinha um antigo pedaço de pano, o avental que lhe fora dado décadas atrás. Não o ostentava como troféu. Mantinha-o como memória de um ponto de virada. Em noites de dúvida, puxava-o da gaveta e sentia o tecido áspero contra a palma. Era um lembrete físico de que ninguém define sua dignidade por uma palavra mal colocada. Havia, também, uma pequena prateleira com fotos,
A primeira vez que Larissa sorriu na incubadora. A equipe que fez a vaquinha, a placa de inauguração da clínica, os rostos dos jovens que ganharam bolsas. Eram imagens de um tempo em que o fôlego coletivo fez coisas grandes. O reencontro final com Valdemar aconteceu em circunstâncias que nenhum dos dois esperava. Ele entrou na clínica como paciente, com os sinais de uma doença crônica que pedira a gentileza de quem cuidava. Não houve espetáculo, apenas cuidado profissional. Durante uma sessão, Valdemar, com a voz mais mansa, perguntou algo que parecia ter sido engavetado por anos. Você me perdoa? Miriam olhou para ele, e por um instante percebeu a agulha do tempo perfurar membranas que pareciam fechadas há muito. Perdoar, entendeu, não significava esquecer, mas desprender aquilo que envenena. Respondeu com simplicidade: eu posso escolher seguir adiante. Posso dar o que você não me deu, dignidade no fim. Foi uma resposta que não apagou tudo, mas trouxe um fechamento. Houve quem pensasse que, ao receber tanto, Miriam viveria uma vida de luxos. O que se viu foi outra coisa, uma mulher que manteve os pés no chão, que tirou férias com a família, que comprou uma casa modesta para garantir segurança e que, acima de tudo, destinou a maior parte do recurso para multiplicar cuidado. A clínica cresceu, virou rede. A fundação inaugurou centros em municípios vizinhos. Financiou pesquisas em saúde infantil e criou programas de capacitação que transformavam jovens sem perspectiva em profissionais valorizados. O dinheiro não foi visto como fim, mas como meio para algo duradouro. Uma das cenas que ficou na memória de Miriam foi a inauguração de uma nova ala cirúrgica. Batizada em nome de Larissa, naquela época já doutora. No discurso, Larissa falou sem arrogância, com voz que tremia só de emoção, falou das noites de hospital, das mãos que a seguraram, da mãe que nunca desistiu. Havia, no auditório, pessoas que choravam por motivos diferentes, por gratidão, por lembrança, por reconhecimento. Ao final, Miriam levantou-se, olhou ao redor e viu, na fila de cadeiras, Dona Maria costurando um pequeno pano de boneca para uma criança. Era a vida simples emoldurada pelo que se construiu. No epitáfio íntimo de Miriam havia uma lição aprendida: poder e dinheiro existem em si mesmos, mas ganham sentido quando organizados por propósitos que sirvam à vida humana. O segredo de 20 milhões de reais não era mais um segredo apenas pela quantia. Era um segredo pelo modo como foi usado, não para apagar memórias, mas para criar novas possibilidades. Não houve ostentação, nem vingança. Houve trabalho, paciência, muitas noites de planilhas e reuniões e, acima de tudo, uma fidelidade constante ao que sempre soubera fazer: cuidar. No fim, a última cena é simples e digna, a clínica cheia de risos e choro de crianças. Profissionais a caminhar com prontidão, uma sala onde mães trocam conselhos. Larissa, agora médica, caminha pelos corredores e para na janela. Miriam, sentada em uma cadeira próxima, observa a filha emoldurada pela luz da tarde. Em silêncio, segura a mão dela e sorri. Não há necessidade de palavras grandiosas. A história, que começou com um avental e uma palavra que quis diminuí-la, fechou-se com um legado que ampliou vozes. Família, para Miriam, era escolha menos e ela escolhera multiplicar cuidado, dignidade e oportunidade. Se você se sentiu tocado por essa história, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre recomeço e apoio comunitário. Ao dividir, você ajuda a espalhar a ideia de que dignidade é uma decisão coletiva menos e que, às vezes, uma escolha corajosa pode transformar muitas vidas.